Boris Johnson sofre mais duas derrotas humilhantes no parlamento britânico. Em mais um dia de drama e tensão, a Câmara dos Comuns do parlamento britânico aprovou hoje um projeto para pedir o adiamento por mais 3 meses da saída do Reino Unido da União Europeia até 31 de janeiro de 2020 e rejeitou uma proposta do primeiro-ministro Boris Johnson para a convocação de eleições gerais antecipadas para 15 de outubro. Depois de perder a maioria de um deputado que tinha na Câmara e o controle sobre a agenda do parlamento ontem, e de sofrer mais 2 derrotas hoje, Johnson vai insistir na convocação de eleições gerais. Ele acredita que pode vencer com a promessa de retirar o país da União Europeia na data marcada hoje, 31 de outubro. Vitorioso, Johnson iria à reunião de cúpula da União Europeia em 17 de outubro, em Bruxelas, com o mandato para renegociar a saída britânica, o Brexit. Mas a antecipação das eleições depende do apoio de 2/3 dos deputados, o que hoje ele não tem. Nem o Partido Trabalhista, o maior da oposição, nem o Partido Liberal Democrata, hoje o mais favorável a ficar na União Europeia, concorda em convocar eleições antes da aprovação de uma lei para impedir Johnson de retirar o país do bloco europeu sem qualquer acordo. A reunião do Conselho Europeu de 17 de outubro é a última chance de negociar alguma mudança antes da data prevista para a saída, no momento 31 de outubro. Johnson deixou claro que não vai pedir a prorrogação. A extensão do prazo dá ânimo aos defensores de uma segunda consulta popular para referendar a saída da União Europeia ou anular o resultado do plebiscito de 23 de junho de 2016, quando 52% dos eleitores votaram a favor de deixar o bloco europeu. O plebiscito foi convocado pelo então primeiro-ministro David Cameron como uma promessa de campanha eleitoral, na esperança de pacificar a guerra civil do Partido Conservador em relação à Europa, que vem desde a queda da primeira-ministra Margaret Thatcher em novembro de 1990. Os eurocéticos e a ala mais direitista do Partido Conservador nunca concordaram com o regicídio de Margaret Thatcher, nunca perdoaram o europeísta Michael Heseltine, o Tarzan, que a derrubou. Ele nunca chegou a líder do partido. Desde então, os eurocéticos conspiram para sair da União Europeia a qualquer preço. Além do nacionalismo anti-europeu, o resultado do plebiscito foi influenciado pelo rigoroso ajuste fiscal promovido pelo governo Cameron depois da crise econômica internacional de 2008 e 2009, que o levou ao poder. O voto de protesto contra um governo que cortou as despesas de 84 bilhões de libras, mais de 420 bilhões de reais pelo câmbio atual, provocou a maior crise política no Reino Unido desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Boris Johnson não tinha opinião formada. Há artigos dele como jornalista defendendo a importância econômica de pertencer à União Europeia. Quando o plebiscito foi convocado, ele escreveu 2 textos, um a favor de ficar e outro a favor de sair. Depois concluiu que apostar na saída seria a melhor maneira de realizar a ambição de se tornar primeiro-ministro britânico. Mas, diante da vitória inesperada, ficou claro que os anti-europeus não tinham um plano sobre o que fazer. Até hoje não apresentaram seu projeto de país. Como Boris Johnson e outros eurocéticos eminentes foram vistos como traidores do governo quando Cameron renunciou por causa da derrota no parlamento, Theresa May, que votou para ficar, acabou sendo eleita líder do partido e chefe do governo. Depois de 2 anos de negociações, ela fechou em novembro do ano passado um acordo com os outros 27 países da União Europeia para um divórcio amigável. Esse acordo foi rejeitado 3 vezes pela Câmara dos Comuns, e a União Europeia se nega a renegociá-lo. Sem conseguir cumprir sua missão, May perdeu a liderança do partido do governo. Johnson foi eleito líder conservador com a proposta de tirar o Reino Unido da União Europeia, de qualquer maneira, até 31 de outubro. Aliás, em 31 de outubro, depois de 42 dias como primeiro-ministro, corre o risco de ser o mais breve chefe de governo da história do Reino Unido. Aliás, reino cada vez mais desunido.
ao expulsar os 21 deputados conservadores que votaram sua proposta, inclusive 2 ex-ministros das Finanças, Kenneth Clarke, o mais antigo deputado do parlamento britânico, e Philip Hammond, e o neto do primeiro-ministro Winston Churchill, Nicholas Soames, Boris Johnson recria o Partido Conservador à sua imagem e semelhança. É agora um partido radical de direita com uma única ideia fixa: sair da União Europeia, imitando o partido da Brexit, do antigo Partido da Independência do Reino Unido, que foi o mais votado nas eleições de maio para o Parlamento Europeu, com 34% dos votos. Mas a soma dos votos em partidários da União com a Europa foi maior nas eleições para o Parlamento Europeu. Se o Reino Unido sair mesmo da União Europeia, a Escócia deve convocar um plebiscito sobre a independência. Pode sair do Reino Unido para voltar à Europa. 62% dos escoceses votaram a favor de ficar na União Europeia. Um dos argumentos usados pelos defensores da independência da Escócia no plebiscito de 2004 na Escócia foi não serem governados por conservadores ingleses. Com um partido conservador muito mais radical e mais à direita, a relação vai ficar ainda mais difícil. O principal argumento contra a independência da Escócia era a vantagem econômica de pertencer ao Reino Unido e à União Europeia. 55% votaram contra a independência. A guerra civil em torno da relação com a Europa, seu maior mercado, ameaça destruir o Reino Unido. A boa notícia é que a democracia está funcionando. Os deputados reafirmaram a soberania do parlamento e barraram as manobras de Boris Johnson. Mais notas e comentários sobre política internacional no meu blog Globalização em Crise, que está em nelsonfrancojobim.blogspot.com, no meu Twitter e no Facebook. Muito obrigado.